Olá, sétimo ano. Beleza? Tudo certinho com vocês? Vamos lá, vamos dar sequência, né? À nossa aula da semana passada, que tem a ver com a coesão sequencial. Eu falei para vocês que eram 3 capítulos, então vamos fechar aí a nossa apostila com esse capítulo final, tá bom? De coesão sequencial. Então, essa coesão tem outros articuladores aqui, que demarcam algumas coisas, tá? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. O primeiro articulador vai ser o articulador que demarca tempo. Então, é a ideia de tempo. Aqui, ó, minutos depois. Então, vocês podem perceber que já não trata mais daquelas conjunções que a gente estava falando na aula passada, mas sim de termos que representam a ideia de tempo. Olha aqui, ó. Minutos depois de receber o resultado da pesquisa, começou a analisar os dados. Então, minutos depois dá uma ideia de tempo. Então, aqui, esse minutos depois, ele é um articulador temporal. Por quê? Porque ele ordena tempo, ele dá uma ideia de tempo. Ó, são muitas as expressões que podem desempenhar a função de articulador temporais. Ó, 1 hora mais tarde, 2 dias depois, um pouco antes, logo depois, mais tarde, mais cedo, enquanto isso. Então, são expressões que demarcam a ideia de tempo. Consequentemente, eu vou chamar de articulador temporal. Aqui eu tenho já o articulador espacial, aqui, que ele fala dando uma ideia de espaço. Aqui, ó. Ali, bem à sua frente, estavam as respostas que esperava. Então, ali, bem à sua frente, ele dá uma ideia de ordenação espacial, porque ele articula a ideia do espaço. Aqui, ó, da mesma forma como ocorrem os articuladores temporais, são inúmeras as expressões que demarcam o espaço. À frente, atrás de, ao lado de, à direita, à esquerda, na escola, no Brasil. Professora, eu posso dizer que esse articulador espacial, ele é uma articulação de lugar? Pode, você pode dizer isso, mas você não pode dizer que ele é um articulador de lugar. Você tem que dizer para mim que ele é um articulador de espaço, ou seja, espacial, tá bom? E o próximo aqui é o meu articulador de assunto. Aqui, ó. Assunto. Primeiramente, falou dos métodos da pesquisa. Em seguida, anunciou os resultados. Primeiramente e em seguida, articula o assunto, tá? Primeiramente, segundamente, o que a gente sempre usa como a gente dá a ideia de ordenar, né? De organizar os parágrafos lá dos desenvolvimentos de um texto, a gente acaba utilizando isso aí. E aí eu utilizo os dois, o primeiramente e o em seguida. Aí aqui diz, ó, conheça alguns articuladores que podem exercer essa função. Em primeiro lugar, primeiramente, a gente já falou, em seguida, que a gente já falou, a seguir, em seguida, né? Só mudou a forma de escrever. Finalmente. Por falar nisso, por outro lado, voltando ao tema, a gente usa muito esses articuladores em propostas de textos dissertativos que vocês ainda vão aprender. Isso é muito importante. Deixa eu tirar aqui para eu poder ler. Nota que é possível mudar de assunto dentro de um mesmo texto. Calma aí, me perdi. Note que é possível mudar de assunto dentro de um mesmo texto, sem que se perca a coesão e a coerência. Para isso, utilizamos articuladores que sinalizam a mudança de forma clara que o interlocutor da mensagem possa acompanhar o raciocínio de quem emite. Outros articuladores que auxiliam na mudança de assunto são da mesma forma, de igual importância ao lado disso. Então, não esqueçam, né, que esses articuladores, seja conjunção, seja termos, né, expressões que articulam tempo, que articulam espaço, que articulam assunto, sejam isso,
eu preciso dar um sentido completo ao meu texto, à minha frase. Desta forma, né, fazendo com que esses articuladores trabalhem de uma melhor forma, me auxiliando à minha escrita. Continuando. Empregar adequadamente essas palavras ou expressões é importante porque elas permitem que as informações do texto sejam organizadas de forma ordenada e clara, facilitando a compreensão da mensagem por parte do interlocutor. Fique atento, porém, ao fato de que existem muitas outras relações de sentido introduzidas por diferentes articuladores, além das possibilidades vistas por você ao longo dos últimos capítulos. Por isso, é necessário identificar as relações de sentido que se deseja expressar e, a partir disso, selecionar os melhores articuladores para que as intenções do autor sejam plenamente atingidas. Então, isso é de extrema importância, né? Que vocês fiquem atentos à escrita de vocês. Nós já tínhamos visto isso lá no bimestre passado, com a nossa coerência e algumas palavras para melhorar a nossa escrita, tá bom? Hoje, né, a gente finaliza aí a nossa apostila e esse vídeo, mais o vídeo anterior, fala do mesmo assunto, que é de coesão, tá bom? E essa coesão é para ajudar lá junto com a minha coerência que nós já vimos, tá bom? Só que aí, agora fica um pouquinho com mais informações. Pessoal, então eu deixo vocês. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Não esqueçam de me encaminhar os exercícios, tá bom? Beijo!